Mas falta o. Sim. Ora, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui a acompanhar a nossa segunda parte da formação sobre o Walking Futebol. Temos o privilégio de começar a parte da tarde aqui com o nosso amigo Ricardo M, o promotor do Walking Futebol no Brasil. Ricardo, é um gosto tê-lo aqui connosco. Eu estive há pouco tempo no Brasil a falar com uma das colaboradoras do Ricardo, no Rio de Janeiro. Foi um prazer também conhecê-la. E estamos, de facto, na mesma onda, na mesma sintonia do que é e o que deve ser o hóquei em futebol, uma modalidade desportiva para os mais velhos, para todos os que querem fazer desporto, não competitivo, não federado, desporto, pela inserção social, e é isso que nos une. Ricardo, obrigado mais uma vez pela tua participação e o palco é teu. Luiz, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da experiência que a gente vem desenvolvendo no Brasil. É muito bom, né, participar de um processo formativo como esse que você está desenvolvendo aqui. E eu fico muito feliz aí pela presença e poder contar um pouco de como que a gente está olhando para o Walking Football aqui no Brasil. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho uma breve apresentação que eu acredito que ela é bacana de ser compartilhada. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu acredito que ela pode nos apoiar aí para a gente poder falar um pouquinho mais de Walking Football, né? Como aqui a gente vem desenvolvendo essa modalidade, evidentemente, no Brasil. Eu sou o Ricardo Leme, eu sou um dos fundadores da organização aqui no Brasil. Né? Nós conhecemos esse esporte, né, como uma modalidade desde 2018, né, muito semelhante, eu acho que ao que vem sendo desenvolvido em Portugal, pela Walking Football Portugal. A gente tem um olhar muito voltado para a inclusão das pessoas, 60 a mais, né, 50, 60 a mais, dentro da modalidade, no âmbito de proporcionar a participação das pessoas de forma lúdica, mas que também contribua, evidentemente, para o bem-estar e para a qualidade de vida das pessoas 60 a mais. Né? A Walking Football no Brasil, só para trazer aqui uma orientação para todos vocês, o primeiro olhar, né, antes da gente só colocar o conjunto de regras da modalidade, né, Walking Football, para que as pessoas praticassem esse esporte, a gente foi estudar o envelhecimento humano. Né? Lá em 2018, quando a gente conhece o esporte e se torna a representatividade do esporte no Brasil, a primeira leitura era compreender o cenário da população brasileira no país. O Brasil, quem já esteve aqui ou quem ainda tem oportunidade de conhecer, é um país muito grande e com muitas diferenças, né? Às vezes, de uma cidade para outra no Brasil, a gente tem uma diferença muito grande de cultura, de perspectiva dessas pessoas sobre vários temas, né? E para nós isso era muito importante que a gente olhasse, que a gente estudasse o envelhecimento, compreendesse essas diferenças, né, na população brasileira, que é uma população muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais no país, e a gente deve aproximar a mais ou menos 55 milhões de pessoas com 50 anos ou mais. É um número enorme, é uma população gigante, com muitas diferenças, e mais do que colocar esse conjunto de regras num primeiro momento, era preciso a gente olhar para essas diferenças, compreender contextos, né? A gente fala muito de compreensão de contexto, porque isso é o que determinava o processo de disseminação e de difusão de Walking Football no país, né? A organização aqui tem um pouco da equipe, né, brasileira, que
tá aqui envolvida para que esse esporte evidentemente aconteça, mas a gente quando nasce, a gente nasce com um propósito que era muito olhando para essa pluralidade, para esse monte de características que tem no Brasil quando a gente está falando de envelhecimento. A gente nasceu para co-criar, né, para pensar numa criação conjunta de soluções e experiências que contribuíssem para uma longevidade ativa, olhando para pessoas idosas de todos os gêneros, né? Eu vou contar um pouquinho disso para vocês mais à frente, mas no Brasil as mulheres, por exemplo, eram proibidas de jogar futebol até 1979. Então, para que a gente mantivesse um projeto inclusivo, era necessário que as mulheres também fossem atendidas a partir da prática de walking football. E este walking football participativo que a gente vai falar um pouquinho para frente. Como visão de organização, a Walking ela nasce com esse intuito de levar a modalidade para 5 regiões do Brasil e também que a gente pudesse contribuir, evidentemente, para pesquisas científicas, para aprofundamento de conhecimento que tenha a Walking Football avaliada como uma metodologia, né, que contribui para a ciência, para que a gente consiga ver quais os impactos positivos que essa prática tem na vida das pessoas aqui no Brasil, né? Atualmente o Walking Football ela tem cerca de 2.000 participantes no Brasil. Quando a gente está falando de participantes, já eu vou sinalizar um pouquinho para vocês entenderem, mas nós estamos falando de 12 centros de treinamento de Walking Football, 10 núcleos parceiros, em aproximadamente 15 cidades, numa parceria com 4 universidades brasileiras. E naquela lógica da gente pensar no modelo inclusivo, né? No Brasil, as mulheres representam a maioria das pessoas que praticam o walking football. Isso para a gente é muito importante, porque permite que a gente aproxime um esporte que esteve proibido por lei, infelizmente, né? No Brasil, o futebol foi proibido por lei para mulheres até 1979, né? Só contando rapidamente um pouquinho da história, mais para eu poder entrar numa leitura, numa explicação mais do que a gente vem desenvolvendo hoje, né? Mas no Brasil, de 2018 a 2020, a gente fortaleceu institucionalmente a Walking Football, a gente deu base para esta organização crescer e atrair novos participantes, ter novos projetos. Em 21 e 22, a gente desenvolve projetos através da Lei de Fomento ao Esporte. No Brasil, existe uma lei nacional, uma lei federal, que ela apoia projetos de natureza esportiva. É uma lei de fomento ao esporte e permite que empresas brasileiras possam apoiar estes projetos com recursos e elas possam ter incentivo fiscal, né, um abatimento fiscal de impostos a partir do momento em que ela apoia projetos dessa natureza, né? A Walking Football desenvolveu projetos que são esses centros de treinamento que a gente sinalizou um pouco antes, levando o esporte para diversas localidades com uma equipe multidisciplinar em que tem profissionais de educação física, profissionais da área do envelhecimento, profissionais da área de educação, e parcerias ali com universidades para que a gente possa desenvolver a prática com este olhar metodológico. Em 23, 24 é quando a gente ganha mais corpo e tem presença em mais espaços, né, com vários parceiros apoiadores, né, e 25 é quando a gente difunde a modalidade para vários estados brasileiros através de um programa de formação mais macro, né, que vai atender pessoas em diferentes regiões brasileiras. A gente vai falar um pouquinho disso. Acho que o Luiz tocou num ponto muito bacana a hora que ele nos apresentou, né? No Brasil, a gente também olhou para o esporte muito com este perfil de ser um esporte lúdico, participativo, cujo objetivo é menor em relação à competição
e muito maior em relação à participação social, à inclusão das pessoas numa modalidade, numa prática esportiva, independente se essa pessoa tem ou não habilidade com o futebol, se ela está experimentando o futebol pela primeira vez, se ela já participa de outras atividades esportivas ou não, se ela tem uma mobilidade reduzida, por exemplo. No Brasil, a gente tem grupos em que o walking football ele entra como uma prática até mesmo para pessoas com mobilidade reduzida. A gente acredita num esporte de inclusão, num esporte que seja oportuno, que traga formas de serem praticadas de maneiras adaptadas, né, e que contribua para que pessoas, independente de gênero, independente de envolvimento ou não com o esporte, elas possam estar integradas numa prática como o walking football, né? A gente olha para esse esporte, né? Eu vou só passar um pouquinho aqui que eu acho que é interessante, a partir de uma perspectiva que para nós é muito fundamental, que é a perspectiva do envelhecimento ativo, né? A gente gosta muito de um médico, do Dr. Alexandre Kalash, que ele foi diretor da Organização Mundial de Saúde para o capítulo do envelhecimento durante muitos anos em Genebra, na Suíça, e eu diria que hoje ele é uma das grandes personalidades, é um cientista que discute o envelhecimento no mundo, né? E ele fala que para que a gente envelheça bem, a gente precisa de 4 coisas, né? A gente precisa ter saúde, e o esporte, ele é um preditor de saúde, ele promove saúde e bem-estar, né? A gente precisa ter direito à participação, né? O que ele chama de participação social, é a possibilidade de participar, independente da idade, de ações que contribuam para que a pessoa tenha uma vida ativa. Precisa de conhecimento ao longo da vida, de aprendizagem ao longo da vida. É impossível a gente envelhecer sem a gente viver aprendendo o tempo todo, né? Isto aqui é extremamente importante. O walking football traz um pouco desse olhar, né? Dessa perspectiva. E ele fala de segurança nos seus mais diferentes aspectos, né? Segurança, ela não envolve só a segurança física, mas ela envolve uma segurança psicológica, emocional, uma segurança financeira. Ele entende que esses 4 pilares do envelhecimento ativo, pré-determinados pela Organização Mundial da Saúde, ele faz com que a gente tenha uma prática metodológica na Walking Football Brasil que olha transversalmente para esses olhares. Se me permitem, eu colocaria aqui, eu não sei se o áudio aparece, a gente tem um breve vídeo, eu não vou conseguir passar ele aqui, mas a gente tem um breve vídeo depois que eu compartilho com vocês, do próprio professor Dr. Alexandre Kalash, falando sobre a experiência de walking football no Brasil, com este olhar de inclusão que está percebendo e entendendo a importância de desenvolver uma prática muito participativa, né? Enfim, vou trazer aqui para vocês um pouquinho de como a gente vem desenvolvendo esse esporte no Brasil. Toda vez que a gente vai para um determinado núcleo, né, um espaço, um clube comunitário, e a gente possibilita que tenha a modalidade walking football naquele espaço, a gente está falando de observar 4 coisas importantes antes dessa atividade acontecer, né? Então a gente trabalha um modelo formativo dos profissionais de educação física aqui no Brasil, que são os profissionais que atuam na ponta desenvolvendo a prática. A gente fala muito de diálogo e de análise de contexto, né? Como a gente está falando de um país que muitas vezes tem cidades diferentes e culturas diferentes numa mesma região, a gente precisa primeiramente compreender o contexto do grupo com o qual a gente atua. Então, se eu vou para um núcleo de convivência na cidade de São Paulo, que está localizado numa periferia da cidade de São Paulo,
eu posso ter dificuldades, muitas vezes, baseadas no que a gente chama aqui no Brasil de vulnerabilidade social, né, de desafios de desigualdade social. E se eu estou num bairro mais rico da cidade de São Paulo, provavelmente eu vou ter pessoas que tiveram melhor acesso à saúde, melhor acesso a uma série de questões que fazem com que o envelhecimento daquela pessoa muitas vezes seja diferente do que o envelhecimento de uma pessoa com desigualdade social maior. Então, para nós, o processo formativo começa por aí, compreender o contexto da onde eu atuo, quem é o grupo de pessoas idosas com as quais a gente está desenvolvendo a prática de walking football. Apesar de ser uma ação coletiva, né, uma prática coletiva, o processo de acompanhamento de walking football é individualizado. A gente precisa saber quais são as expectativas de cada pessoa que vem para a prática, né, quais são as condições de saúde com qual essa pessoa chega, né, e isto para a gente tem um valor fundamental. Depois disso, a gente tem uma formação integrada, que é um desenvolvimento prático e teórico, muito semelhante ao que está acontecendo aqui nesse momento, Luiz, e que eu fico muito feliz em ver este trabalho formativo, né, do primeiro curso internacional de Walking Football, que é basicamente o que a gente acredita também, que esta formação é que integra as pessoas que vão atuar com a modalidade de uma maneira a refletir sobre o envelhecimento e sobre uma prática esportiva colaborativa, né? Isso para a gente é fundamental. A gente está falando também de um passo a passo, então a gente tem guias metodológicos para isso, a gente tem orientações, né, educativas que vão contribuir para que os profissionais na ponta consigam desenvolver a prática de walking football com este olhar inclusivo que a gente tanto fala. E por último, a gente faz uma análise de resultados de tudo que a gente vem desenvolvendo no Brasil, né? Então eu consigo acompanhar os grupos e perceber o quanto eles melhoraram em equilíbrio, em agilidade, na participação social, questões qualitativas, né? Porque o walking football ela não precisa ninguém sair craque dali, né? Virar um craque de walking football. O que a gente acredita é como esses grupos se integram, o quanto eles melhoram as suas relações sociais, o quanto eles conseguem melhorar aspectos físicos e psicológicos a partir do desenvolvimento de uma prática como essa, né? E o que eu acho que é importante, né, para quando a gente está olhando para isso, a gente olhou para uma atuação de walking football no Brasil que divide as ações em três, né? A gente olha para o esporte que a gente chama de participação e lúdico, né? A gente olha também para o esporte oficial, porque as pessoas gostam, querem competir em algum momento, e isso também pode existir. Mas todo o foco está na integração e na inclusão das pessoas no esporte de participação. Dentro da Walking Football, a gente promove alguns projetos socioesportivos e socioculturais. Então eu tenho desde, vou dar exemplos, né? A gente tem aqui no Brasil um museu voltado para o futebol, se chama Museu do Futebol, que conta a história do futebol brasileiro, e a gente cria, muitas vezes na cidade de São Paulo, pequenos passeios para esses museus, e ali a gente vai também debater do ponto de vista cultural do futebol como patrimônio cultural da humanidade, né? A gente trabalha pesquisa. Neste momento a gente tem uma parceria com a Unicamp, né, desenvolvendo um projeto de pesquisa aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E isto é o que a gente vem desenvolvendo do ponto de vista mais científico e compreender como que esse esporte acontece. Caminhando aqui para a minha fala final, mas que não menos importante, a gente gosta muito de destacar que a Walking Football, ela debruçada nesse olhar, né, olhando especialmente para esse esporte de participação e inclusão, em que ninguém fica para trás, né? A gente inclui as pessoas nessa modalidade. A gente foi reconhecido este ano, aqui no Brasil, há poucos dias atrás, como a melhor organização social do esporte em 2024.
justamente porque a gente olha para esses aspectos inclusivos, né? Esse é um prêmio bem importante para a gente, né? Só para se ter uma ideia, a gente é uma organização da sociedade civil, uma organização social de esporte. No Brasil, as organizações sociais, de forma geral, elas são mais de 870 mil organizações no Brasil, é um número grande, gigante, e ser a melhor organização social do esporte nos dá muita alegria. A gente ficou muito feliz. E esta é uma premiação bem importante que acho que, na verdade, ela só valida aquilo tudo que vem sendo construído desde 2018. Né? Em termos de futuro, a gente está num trabalho muito bonito de desenvolvimento formativo de novos profissionais para a metodologia de Walking Football, assim como está acontecendo nesse momento, podendo possibilitar que pessoas de 47 cidades, de 15 estados brasileiros, possam, né, se desenvolver para popularizar, né, para levar essa prática de Walking Football para diferentes cidades brasileiras. E a gente tem uma expectativa de, no início desse primeiro ano, agora desse próximo ano, de 2025, a gente possa estar em todas as regiões brasileiras, formando profissionais que vão atuar com essa prática em mais novas 40 cidades, possibilitando que a gente possa ter muitos times de Walking Football, muitas pessoas desenvolvendo a prática de Walking Football de maneira geral. Aqui é um pouco do que a gente já fez, né? Aqui é um grupo de Walking Football oriundo de uma das formações que a gente desenvolveu com a professora Aline, que está aqui ao centro da imagem, no Espírito Santo, que é um estado brasileiro. Aqui ações que foram feitas no Espírito Santo, no município de Serra. Aqui uma parceria com a Unicamp, que é uma grande universidade brasileira, onde a gente trabalhou um processo formativo com profissionais de educação física da universidade. Aqui um pouquinho para que vocês conheçam a equipe da Walking Football, né? Então, eu sou o presidente atualmente da organização, mas nós temos mais 2 diretores que são membros fundadores da organização também no país, que estão atualmente na atual gestão, que é o Daniel Castro e o Jorge Xavier. Uma equipe de diretores que acompanham a prática tanto esportiva como socioesportiva, né, para que as ações aconteçam. A equipe, né, o time especializado que está na ponta para as ações acontecerem. Algumas consultoras da área de gerontologia, geriatria, psicologia, que contribuem para que isso aconteça de maneira integrada, né? E aqui um pouquinho dos parceiros que a organização tem, desenvolve aí ao longo da nossa trajetória, né? Uma coisa que a gente gostaria de destacar para vocês, só para fechar aqui a minha fala, né, que eu acho que vai até 11h30, é que para a gente o esporte ele deve ser uma ferramenta de transformação positiva da sociedade. O esporte ele deve integrar todas as idades, inclusive as pessoas idosas, porque as pessoas idosas elas deixam de praticar vários esportes ao longo da vida, justamente porque os esportes muitas vezes não compreendem as necessidades de uma pessoa 60 a mais. E quando a gente olha para o Walking Football, a gente está olhando com este pensamento de que mais do que a gente transformar as pessoas em craques de Walking Football, o que a gente acredita é que essas pessoas podem ter uma longevidade ativa, que essas pessoas podem ter participação social e que essas pessoas possam, sem dúvida alguma, terem uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar social a partir do desenvolvimento de uma prática esportiva. E uma das referências que a gente utiliza, né, e que para nós ela é muito importante, para além do esporte, é a gente compreender que o Brasil, assim como o mundo, e não é diferente em Portugal, ele está envelhecendo. E nós teremos ao longo do tempo mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças nascendo.
A gente vai ter uma população cada vez mais envelhecida e cada vez mais com qualidade de vida. Envelhecer não significa que a pessoa não possa envelhecer com qualidade de vida. A própria ONU, né, ela define esta década como a década do envelhecimento saudável, né, e eles falam de 4 grandes áreas que têm uma importância muito grande para a gente olhar para os aspectos do envelhecimento. É a gente olhar a forma como a gente envelhece nas cidades, nos espaços, né? É a gente integrar essas pessoas e a gente permitir futuramente que as pessoas 60 a mais possam estar integradas a diferentes atividades que contribuam para a melhoria da saúde e qualidade de vida delas. E para mim, o Walking Football tem muito desse lugar. Quando a gente introduz o Walking Football no Brasil, é pensando, sem dúvida alguma, no bem-estar das pessoas 60 a mais. E para a gente, esse esporte lúdico e esse esporte de participação, ele tem um papel fundamental para fazer com que as pessoas saiam do sofá, a gente brinca muito isso no Brasil, saiam do sofá e do controle remoto da televisão e venham para uma atividade prática, onde elas vão melhorar as suas condições de saúde física e emocional. Eu acho que o que eu tinha para falar, evidentemente, tinha mais esse lugar de contar para vocês um pouco do que a gente está fazendo no Brasil. Eu deixo aqui o site da Walking Football Brasil para quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho. E o e-mail da Walking Football, que a gente vai estar super, assim, muito disposto a respondê-los, né? Quem quiser saber um pouco mais, quem quiser conhecer um pouco mais de tudo que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, dos programas formativos que estão acontecendo aqui, fiquem muito à vontade para entrarem em contato com a gente, né? Através do site vocês conseguem acessar o WhatsApp, né? Um canal de contato telefônico ou WhatsApp da Walking Football, e aqui também eu deixo o meu e-mail e quero agradecer imensamente, Luiz, e todas as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, esta oportunidade de cooperação. Para mim é uma cooperação muito importante entre Brasil e Portugal. Eu tenho um carinho imenso pelo trabalho que você realiza em Portugal, Luiz, e é um trabalho de grande qualidade, é um trabalho que a gente tem um respeito muito grande e que a gente também se inspira, Luiz. É muito inspirador o trabalho que você realiza, né, com a Walking Football Portugal. E a gente agradece, né, em nome de todo o time da Walking Football Brasil, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ricardo. Aliás, como podem ver, chegamos à conclusão dos objetivos de Portugal-Brasil estão perfeitamente alinhados. Nesta da promoção do Walking Football, não como um desporto competitivo, mas de inclusão social. E, de facto, o Ricardo tem feito um trabalho extraordinário no Brasil, tendo em conta que o Brasil é só 30 ou 40 vezes maior que Portugal e que as distâncias não se comparam. Há coisas que são possíveis de fazer em Portugal que, obviamente, no Brasil não são possíveis, e o contrário também é verdade. Parabéns por todo esse trabalho, Ricardo. Também muito obrigado por ter cumprido o prazo. Fantástico para isso. Posso dizer que eu e mais 2 elementos aqui do Walking Football Portugal vamos fazer a formação que o Ricardo acabou de referenciar. O Ricardo também depois será um dos formadores também da primeira pós-graduação em Walking Football que vamos ter em Portugal e que vai funcionar no próximo ano. Por isso, olha, Ricardo, um abraço muito grande de aqui e penso que em fevereiro devemos de encontrar algures no Brasil. Muito obrigado, Luiz. Será muito bem-vindo e obrigado a todos que acompanharam aqui com a gente. Uma excelente tarde aí para vocês em Portugal. E para você um bom almoço daqui a pouco. Um abraço, Ricardo.